Não fecheis o coração. Ouvi hoje a voz de Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. A missão profética deve sempre servir a Deus, aos planos de Deus, à verdade de Deus, e não ao serviço de planos pessoais, interesseiros e egoístas que causam desolação e sofrimento no mundo. O profeta é mediador e porta-voz de Deus. Jesus não é mais um profeta que fala algo em nome de Deus, não. Jesus é o verdadeiro profeta, ou melhor, é alguém maior que qualquer profeta que existiu, pois ele não empresta sua voz para falar de Deus. Jesus mesmo é a palavra, o verbo de Deus entre nós. A primeira leitura nos convida, a partir da vocação de Moisés, a uma reflexão sobre ser profeta. O profeta é alguém que Deus escolhe, chama e envia para proclamar sua palavra viva aos seres humanos. O verdadeiro profeta, ele não transmite uma mensagem pessoal ou palavras que agradem ao coração do povo. O fundamento de sua vocação é a fidelidade à vontade de Deus. O profeta deve testemunhar fielmente as propostas de Deus para os homens e para o mundo. A missão profética deve sempre servir a Deus, aos planos de Deus, à verdade de Deus, e não ao serviço de planos pessoais, interesseiros e egoístas que causam desolação e sofrimento no mundo. O profeta é mediador e porta-voz de Deus. Os antigos israelitas, vivendo ao lado dos cananeus, estavam tentados a consultar, como estes, as divindades dos lugares altos por aí, que supostamente conheciam bem as necessidades locais. Consultavam os sortilégios, os búzios, os necromantes, as adivinhas que evocavam espíritos e etc. Não eram muito diferentes de muitos dos nossos contemporâneos. Mas é importante salientar que o verdadeiro motivo de Deus mandar profetas é o seguinte: o próprio povo pediu. Quando da manifestação de Deus no Monte Sinai, eles tiveram tanto medo que Deus precisou estabelecer um intermediário para falar com eles. O primeiro profeta bíblico foi Moisés. Então, por isso Deus mandaria profetas. Todos os profetas que foram enviados, Isaías, Ezequiel, Elias, etc., cumpriram este texto. Eles foram usados como porta-vozes do Criador ao povo, a pedido do próprio povo. Mas Moisés nos transmite também uma profecia sobre alguém maior que ele mesmo. Alguém que será capaz de atrair as pessoas e despertar nelas algo profundo com suas palavras, pois na realidade serão palavras de Deus. Não será mais um profeta que fala algo em nome de Deus, ou pior, um profeta conveniente, que procura falar aquilo que as pessoas gostam de ouvir, que não serve ao Deus verdadeiro, mas a falsos deuses, a começar por ele próprio. Não. Jesus é o verdadeiro profeta, ou melhor, é alguém maior que qualquer profeta que existiu, pois ele não empresta sua voz para falar. Jesus mesmo é a palavra, é o verbo de Deus entre nós. O casamento é algo que traz preocupações. Paulo meio que diz que o casamento transforma Marias em Martas, dificultando a escolha da boa parte.
ocupar-se com o Senhor e a sua palavra. A quem não é casado ainda, Paulo convida a se ocupar com intensidade das coisas do Senhor. Mas se já é casada ou casado, que se ocupe com sua família e também com as coisas do Senhor, fazendo cada um dos compromissos de forma diligente. Ou seja, quem for casado vai ter que se dedicar em dobro. Na segunda leitura, São Paulo convida os fiéis cristãos a repensarem as suas prioridades, a fim de não deixar que as realidades passageiras os impeçam de viver o verdadeiro compromisso com o serviço de Deus e dos irmãos. Alguns de nós talvez já tenham ouvido o ditado: é melhor ser casado do que solteiro. Mas 1 Coríntios capítulo 7 parece dizer o contrário. O capítulo afirma que a vida de solteiro permite que você se concentre nas coisas de Deus, no que agrada a Deus. Uma pessoa casada, por sua vez, concentra-se em passar tempo com seu cônjuge e em agradá-lo. O ponto que o apóstolo quer elucidar é claro. O casamento é algo que traz preocupações. Isso ele declara explicitamente lá no versículo 35. E toda a reflexão de Paulo nos faz lembrar a narrativa de Lucas sobre o incidente da visita do Senhor à casa de Maria e Marta em Betânia. Há diversas conexões verbais no texto entre a narrativa de Lucas e as palavras de Paulo. É como se Paulo estivesse tacitamente dizendo que o casamento transforma Marias em Martas, impedindo assim que façam a escolha da boa parte, ocupar-se com o Senhor e a sua palavra. Contudo, o que Paulo quer realmente é chamar nossa atenção para com as preocupações que podem distrair o discípulo e a discípula da única verdadeira preocupação: permanecer com o Senhor. Quer seja solteiro, quer seja casado, você tem o privilégio de viver um relacionamento de amor e carinho com Jesus. A diferença é o foco principal. Para algumas pessoas, o foco na vida é agradar a Deus. Para outras, o foco é agradar ao cônjuge. E aí, lá no versículo 29, um pouco antes do trecho da liturgia de hoje, o autor sugere que as pessoas casadas deveriam servir a Deus sem perder o foco, agindo deste modo como se fossem solteiras. No entanto, isso não significa ignorar seu cônjuge ou deixar de atender às responsabilidades que lhe cabem. Deveriam funcionar do seguinte modo: se você não é casado, provavelmente terá unicidade de enfoque em Deus. E se é casado, terá de desenvolver a mesma unicidade em seu relacionamento com Deus. Portanto, quer você seja solteiro, quer você seja casado, desfrute viver em unicidade com Deus. Viva intensamente para Deus, quer seja solteiro, quer seja casado. Paulo ele está fazendo um convite ao uso da liberdade, não somente para fazer coisas boas em relação a Deus, mas em fazer uma opção radical e profunda para com Deus. Paulo aconselha quem não é casado ainda, quer seja homem ou uma mulher, a se ocupar com intensidade das coisas do Senhor. Mas se já é casada ou casado, que se ocupe das coisas do mundo como se deve, vivendo compromisso com a sua família e também com as coisas do Senhor, fazendo cada um dos compromissos de forma diligente. Ou seja, quem for casado vai ter que se dedicar em dobro. É por isso que São Paulo escreve: eu gostaria que estivesseis livres de preocupações. No entanto, é preciso ressaltar que não se trata de uma rejeição do apóstolo ao matrimônio. Paulo nunca afirma que o casamento seja uma realidade má ou um caminho a evitar, não. Para Paulo, o casamento é uma realidade importante. Ele considera que tanto o casamento como o celibato são dons de Deus. No entanto, é preciso enfocar que para o apóstolo, o mais importante é viver com o coração inteiramente voltado para a vontade de Deus. O essencial no ser cristão não é ser celibatário ou ser casado, mas sim amar
e servir concretamente a Cristo. Você é solteiro? Ame concretamente a Cristo, sirva a Ele com empenho. Você é casado, como o meu caso? Então temos de amar e servir concretamente a Cristo, sem, contudo, sermos negligentes para com a nossa esposa, para com o esposo, para com a família. Em outras palavras, repetindo o que eu já disse, se nós somos cristãos casados, vamos trabalhar em dobro. O que São Paulo quer é que reflitamos bem sobre isso e tomemos a melhor decisão. Decidiu ser casado? Então aguente firme. O trabalho é em dobro. Mas quem diz que o casamento é para os fracos, hein? O casamento é para os fortes. Na criação, Deus realizou um grande milagre. Mas Jesus realizou um milagre ainda maior em nossa redenção, pois abriu as portas do céu para a humanidade. Jesus, mais do que Moisés e do que as profecias anunciavam, libertou o povo de Deus da escravidão do pecado e levou-os para a verdadeira terra prometida. Ele nos tirou das garras de Satanás para nos introduzir no céu. Santo Agostinho. A liturgia de hoje, ela quer renovar a nossa fé na palavra de Cristo, a fim de que compreendamos a sua ação em nossas vidas e resistamos às tentações do diabo, que de fato existe e deseja nossa perdição. No Evangelho temos Jesus com seus discípulos ensinando em uma sinagoga em Cafarnaum. Cafarnaum significa em hebraico aldeia de Naum. Naum foi o profeta que anunciou a destruição de Nínive. E não confunda com Jonas. Então, lá na sinagoga em Cafarnaum, um homem possuído por um espírito impuro veio e disse a Jesus: Viestes para nos destruir? O ensinamento de Jesus, ele é considerado por esse endemoniado como uma ameaça, pois provoca a admiração por parte do povo que agora começa a compreender a Escritura. Quando Jesus deixa Nazaré, ele vai morar em Cafarnaum. O nome do profeta Naum significa consolador. Portanto, Jesus realiza a promessa de Deus de consolar o seu povo. Isso é, colocar-se ao lado desse povo que se sentia sozinho, abandonado, pois os seus mestres tinham já perdido a autoridade, uma vez que não eram coerentes com aquilo que ensinavam. O ensinamento deles, ao invés de ajudar as pessoas a conhecerem a vontade de Deus, aproximando-as das Escrituras, tornava-se uma fonte de incompreensão, porque a incoerência de suas atividades levava o povo a pensar que não era possível viver a palavra de Deus. O endemoniado, ele chega e grita: Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Todo o Evangelho de Marcos é um caminho de revelação de quem é Jesus. Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E muitos ao longo do Evangelho também farão essa afirmação. Porém, sem segui-lo até a cruz, não é possível verdadeiramente saber quem é Jesus. A presença de um homem possuído por um espírito mau no espaço sagrado atesta que aquela religião tinha perdido sua capacidade de combater o mal. O que ameaça o mal é a presença do bem, e Jesus é, por excelência, o portador do bem. O homem cheio do Espírito Santo. Até então, o mal instalado não tinha se sentido ameaçado porque não havia quem irradiasse o bem naquele ambiente. O homem possuído pelo espírito mau, com quem a religião convivia tão bem, se sente ameaçado pelo ensinamento libertador de Jesus feito com autoridade. O endemoniado de Cafarnaum é, na verdade, uma prefiguração de todos nós. Todo homem, antes de conhecer a Jesus, pode estar sendo escravo do diabo. De fato, as pessoas que ainda não foram profundamente tocadas pela graça de Cristo correm o risco de viverem uma profunda escravidão do maligno. Na criação, dizia Santo Agostinho, Deus realizou um grande milagre.
Mas Jesus realizou um milagre ainda maior em nossa redenção, pois ele abriu as portas do céu para a humanidade. Jesus, mais do que Moisés, mais do que as profecias anunciavam, libertou o povo de Deus da escravidão do pecado, levando-os para a verdadeira terra prometida. Ele nos tirou das garras de Satanás para nos introduzir no céu. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.